Então veja, o objetivo é desenhar o diagrama de Bode do controlador PI, tá certo? Dado por essa equação aqui. Então veja só. Então nós vamos desenhar o diagrama de Bode daquela função que está ali, tá? G de S igual a 5 que multiplica 1 mais 1 sobre 2S. O primeiro passo é o seguinte: sempre para construir o diagrama de Bode, nós vamos separar como um produto de fatores básicos. Então os fatores básicos são um ganho puro, um polo na origem, ou um S na origem, ou um zero na origem, um polo ou um zero na origem, fatores de primeira ordem e de segunda ordem. Então, o primeiro passo para a gente aqui nesse sistema é escrever como um produto de fatores básicos. Para isso, nós vamos fazer um arranjo nessa equação. Tá? G de S igual a 5. Vamos tirar o mínimo aqui. Tá? 2S mais 1. Tá? Que vai ser igual. Esse 5 dividido por esse 2 dá 2,5, 2,5. Que multiplica 1 sobre S, que multiplica 2S mais 1. Ponto. Tá certo? Então, nós temos 3 fatores básicos. Tá? Nós temos 3 fatores básicos. O primeiro fator básico é um ganho puro. Tá? O primeiro fator básico é um ganho puro. O segundo fator básico é um zero. E o terceiro fator é um polo. O terceiro fator puro é um zero. Nós vamos desenhar esse diagrama pelo método das assíntotas. Certo? Então veja. Esse aqui vai ser o nosso chamado de G1. Melhor. Esse aqui vai ser o nosso G1. Esse aqui vai ser o nosso G2 e esse aqui vai ser o nosso G3, tá? O primeiro passo é identificar as frequências críticas. O primeiro eu não tenho nenhuma. O segundo fator, a frequência crítica, está na origem. E o terceiro, a frequência crítica aqui é 1 sobre 2, tá certo? Nós vamos chamar aqui de ômega C3 de 1 sobre 2. Tá? E nós vamos desenhar o diagrama de Bode de cada um desses fatores. Tá? Bom, o primeiro fator, o que ele vai acontecer com ele? O módulo do G1 em dB vai ser 20 log de 2,5. Que vai ser igual a 8 dB. 8 dB. Então, no diagrama de Bode, o primeiro fator, ele vai ser uma reta, constante em 8 dB. Para todas as frequências, 8 dB. Esse é o primeiro fator. A contribuição angular, isso aqui é o ganho. A contribuição angular dele será zero. O segundo fator é um polo que está na origem, é o integrador, 1 sobre S. Nesse sistema, ele vai cair 20 dB por década. Certo? Então veja, o diagrama de Bode dele, o diagrama de Bode do segundo fator, ele vai ser o seguinte.
na frequência... primeiro que nós temos que atribuir uma frequência aqui, veja. A primeira frequência começa em 10 a menos 2. Tá? Vamos voltar. Então, o segundo fator, ele vai cair 20 dB por década. Olha, na frequência 10 elevado a 0, que é na frequência 1, ele vale 0 dB. Certo? Então, essa aqui, ó, olha, a frequência 10 elevado a 0 está aqui, ó. Então, nessa frequência, o ganho desse fator vale 0 dB. Nessa frequência aqui, ele vale 0 dB. Uma década depois, menos 20. 2 décadas depois, menos 40. Uma década antes, mais 20, e outra mais 40. Ou seja, é uma reta que começa aqui e cai 20 dB por década. Tá? Peraí, tem um probleminha aqui. Tá certo. Ele está no 12. Correto, nem esse ponto aqui não, é verdade. Uma década antes está aqui, na verdade. Então está correto. Está caindo 20 dB por década. Ok? E a contribuição angular dele? A contribuição angular dele era para toda a frequência vale menos 90 graus. Para toda a frequência vale menos 90 graus. Então menos 90 graus para toda a frequência. Veja, o integrador significa que o G de J ômega é igual a 1 sobre J ômega. Tá certo? Veja, para ômega igual a 1, eu tenho que o G de J1 é igual a 1 sobre J1. Implica que o módulo do G de J1 é igual a 1. Se o módulo é 1, 20 log de 1 é 0. Por isso que eu fui no gráfico e coloquei frequência 1, ganho 0. Essa, exatamente. Veja. O terceiro fator. Esse terceiro fator, que é o 0, nós vamos adotar essa frequência aqui que é meio. Certo? Veja, essa é a frequência de Cantor, tá? A frequência meio. Então veja. Veja. Vejam só. Essa frequência aqui olha só, aqui eu tenho a frequência 10 a menos 1, que é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Essa frequência aqui, então, que é a 0,5, que é a frequência do zero, tá? Então veja. O que vai acontecer? Até essa frequência, o ganho vale 0. Tá certo? Então eu vou vir aqui
Vou pegar uma reta e vou desenhar aqui, ó. Até essa frequência, o ganho vale 0. A partir dessa frequência, o ganho começa a subir 20 dB por década. Então eu vou pegar aqui a reta, a partir daqui, e vou subir 20 dB por década. Ó. Liga na tela. Liga na tela agora. Liga na tela. Vai subir 20 dB por década. Então veja. Subindo 20 dB por década. Significa que na frequência 5 ele vai estar em mais 20. E depois na frequência 50 em mais 40. É aproximadamente isso aqui, tá? E a curva de Faraday? A curva de Faraday vai acontecer o seguinte: aproximadamente nessa frequência de 0,5 ela vale 45 graus. Uma década depois ela está aproximadamente em mais 90 e uma década antes aproximadamente em 0. Então ela é aproximadamente, eu vou tentar fazer esse desenho aqui, ela é aproximadamente isso aqui, tendendo aí para o 90. Tá tendendo aí para o 90. Vou melhorar essa reta. Aproximado, tá, gente? Isso aqui é forma de vencer essa questão. É apenas o esboço. Então veja, aqui nós temos o desenho. O que nós precisamos agora, esse aí é a resposta de frequência de cada fator básico. Para saber a resposta de frequência total, é a soma desses fatores, que é o que nós vamos ponto a ponto, é o que nós vamos fazer aqui agora. Então veja, até essa frequência aqui, eu tenho dois fatores que contribuem: o fator constante mais esse pó. Então olha, até essa frequência, o que nós vamos ter aqui, olha, é uma curva, uma reta paralela à primeira, aproximadamente 8 dB acima. Tá certo? Aproximadamente 8 dB acima. A partir desse ponto, veja o que acontece. Veja o que acontece. Eu tenho essa curva, essa reta em azul, que está caindo 20. Eu tenho essa em laranja, que está subindo 20. Então, se uma está caindo 20, a outra está subindo 20, elas vão ficar... o resultado da soma vai ser uma constante. É isso aí. Certo? Agora, a curva de Faraday, o que acontece com a curva de Faraday? Ela, primeiro, inicialmente, ela começa em menos 90. Fora da gravação. A curva de Faraday, ela inicialmente começa em menos 90. E ela termina em 0. Porque veja, aqui tem menos 90 e aqui tem mais 90. Então ela é uma curva praticamente parecida com aquela laranja, só que sai do menos 90 e sobe aqui para o 0. Ok? Esse aí é o esboço da resposta em frequência do controlador PI. Vamos simular no MATLAB, tá certo? Para simular no MATLAB,
nós vamos expressar o G de S do seguinte jeito. Para simular no MATLAB, nós vamos expressar o G de S como 10S mais 5 sobre 2S. Significa que o nosso numerador vai ser igual a 10 e 5, e o nosso denominador vai ser igual a 2 e 0. Então veja, no MATLAB nós temos o numerador igual a 10 e 5 e o denominador igual a 2 e 0. Tá? Então, você pode simplesmente fazer o comando bode num,dim. Veja, fazendo isso, olha, nós temos o diagrama de Bode, nesse caso, não plotado como assíntota, mas a curva real. Então veja, esse diagrama está exatamente com a mesma escala do nosso, começando da frequência 10 a menos 2, terminando na frequência 10 a 1, correto? Veja, a curva de ganho começa a cair 0 dB por década. Aqui é a curva real e não a curva assintótica, tá certo? E não pelas assíntotas. E ela termina aqui na faixa do cálculo que nós fizemos, que é 8 dB. Correto? E a fase começa do menos 90 e termina no 0. Tá? Teoricamente, essa curva é parecida com essa preta que nós desenhamos aqui, ó.